grande conquista ontem foi inesperado. Eu, pelo menos, não tava esperando a eliminação aí do Bruno Palhaço. Ele que, assim, temos que ser bem francos aqui, né, o Ítalo, que ele rendia dentro do programa, né? Ele gerava ali uma discórdia, ele era inimigo de uma galera ali, e isso era bacana. Com certeza, né? Foi mais uma daquelas zonas de risco onde qualquer um dos três que saísse iam gerar Ia algo fazer negativo para o falta. nosso entretenimento, né? Como foi na semana passada, que a Kátia saiu, a gente imaginava que a Kátia ainda tinha mais uma sobrevida ali no jogo, mas ela foi eliminada e dessa vez o Bruno foi o eliminado da noite. A gente falou aqui durante toda a madrugada sobre isso, trouxe aqui detalhes, né? Inclusive, era uma zona de risco que estava indefinida, né? A gente falou muito sobre isso, porque as enquetes aqui no YouTube mostravam que o Fernando ia ser eliminado, mas a enquete do De UOL dava novo, a né? saída do Caio e as enquetes do Votalhada dava a saída do Bruno. Então, assim, tava muito misturado mesmo. A gente É. foi realmente uma surpresa essa eliminação. Tem muita gente falando que foi canelada, muita De gente falando novo? que foi manipulação, mas assim, eu acho que é ir longe demais para salvar o Fernando, né? Eu É, acho porque que segunda seguida, né? é a segunda seguida e eu acho que o Fernando ele tem posicionamento suficiente para ter conquistado pelo menos um número de fãs que consiga deixar ele no jogo, né? É. Mesmo que não seja em primeiro lugar como mais votado, mas pelo menos para se salvar de uma zona de risco. Na semana passada realmente foi muito esquisito, pareceu mesmo que houve carelada, mas já nessa semana eu acho que não houve carelada não. Eu acho que a saída do Bruno foi realmente porque ele não conseguiu se destacar tanto quanto o Caio e quanto o Fernando a ponto de continuar no jogo, ou tinha menos fãs mesmo se destacando, algo que teve, né? Ele tem sim um destaque no... Tinha, né? tinha um destaque no jogo, mas isso não foi o suficiente para o Bruno continuar em mais uma semana na grande conquista. É, eu fiquei bem chateado, assim, com essa saída do Bruno. Vou falar a verdade pra vocês. Eu tava esperando mais ali e pela segunda semana consecutiva a gente viu ali, né, o pessoal de casa torcendo muito pela eliminação do Fernando. Todas as enquetes, a maioria delas estavam, né, tinha uma divisão. Algumas mostravam Bruno, outras mostravam Caio, outras mostravam o próprio Fernando. E mais uma semana que o Fernando ficou dentro do programa. E claro que tem uma galera que tá apontando que foi uma carelada, que foi uma tramóia ali, né, da direção do programa pra tentar manter o Fernando. É um fato que o Fernando ele gera entretenimento, o Bruno também. Entre os três ali, eu acho que o que menos ultimamente tá gerando entretenimento é o Caio. Eu acho que o Caio não tá gerando tanto entretenimento assim, não. Eu também acho que não, Daniel, mas por outro lado, né, tem toda aquela treta dele com a própria Lizzie, a treta Sim, dele que outra com planta, o né? Guipa, né? Então, assim, eu acho que de certa forma o público pode ter escolhido o Caio, claro, porque ele tem fãs que seguem ele, pessoas que querem que ele continue, mas também para ver um pouquinho mais essa treta seguindo, né, pelas próximas semanas. A gente sabe que o Bruno e nossa, Caio. o Caio, eu ia falar Breno. O Caio eram bem próximos, né? À Sim. toa que os dois estavam ali até com o rosto pintado e tudo mais, usando essa jaqueta. É, o Caio tava com essa jaqueta que é do Bruno, né? Do Essa palhaço, jaqueta é. que é do. Exatamente. Então, assim, eles dois tinham uma certa proximidade. Tanto que quando eu vi que saiu, que o Caio foi o primeiro salvo, eu imaginei que o Fernando ia ser eliminado, Eu né? também. Mas entra naquilo, quando as pessoas que gostam são as mesmas, né? Que gostam dos dois são as mesmas, os dois acabam caindo na zona de risco, vai acabar tendo mesmo a eliminação de um dos dois, porque Sim. os votos vão ser divididos, né? Então o Fernando se deu bem, mas quem se deu melhor ainda, Daniel, Hum, foi o Guipa que se salvou da zona de risco, né? Porque senão ele que seria o eliminado, e eu acho que isso será? aí, acho que ninguém tem dúvida em relação a isso não, cara. É, as enquetes estavam mostrando isso, né? Mas a gente sabe que, pô, duas vezes o Fernando era dado como eliminado e mesmo assim ele ficou dentro do programa. Então, Sim. é meio suspeito isso, não é? É, a enquete daqui do YouTube dava o Caio como grande favorito para continuar, e de fato ele continuou no jogo, Sim. mas o Bruno tava na sequência, tava em segundo e o Fernando era eliminado. Já na enquete do UOL, que eu atualizei ontem aqui, antes do programa começar, né, a gente soltou aqui a enquete, mostrou pra galera de casa, já mostrava que o Fernando era o mais votado para continuar e que o Caio seria eliminado. Então, assim, tava muito balanceado. Inclusive, a porcentagem de eliminação do Bruno nem foi tão
tão alta. Ele ficou com 28, se eu não me engano. Ou né? seja, Foi deve ter 23. ficado meio equilibrado, né? Ficou meio equilibrado, os votos foram bem distribuídos, né? Se eu não me engano, foi 28, se foi 23, mas foi mais de 20%, tá? Então, assim, significa que os votos estavam bem divididos, embora a Record não mostre quem que foi o mais votado ali, os dois primeiros, Infelizmente, como que né? ficou. Infelizmente, a gente gostaria de saber para ver como queria se comportar, mas eles preferem não mostrar. Então, Bruno, fora da Grande Conquista, a gente sabe que vai ter aquela participação no Faro, né? Inclusive participação Grava essa que hoje, gera... Grava hoje, né? Grava hoje, E, inclusive, sempre Alguém tem aquele assiste? poder, né? Será? Oi? Será que alguém assiste o Faro? Acho que não, né? Talvez o Faro, né? Acho que não. Às vezes ele tá vendo a Eliana, que vai ser o último programa da Eliana nesse domingo, né? Tá bem capaz realmente de assim. Pode ser. Mas tá aí, então, a gente vai seguir falando sobre a Grande Conquista, porque durante essa madrugada rolou a prova tão temida por uns e tão esperada por outros, né? Que foi a prova dos donos. E sabe quem venceu? Quem? Ah lá, o Chayanne e o Lucas Souza. Nossa, cara, eu achei, juro pra você que quando eu vi pela primeira vez o Breno, eu achei que era o Shai. Eu achei, eu falei, mas nossa, é porque de ele mudou o novo cabelo. Shai. Ele mudou o cabelo, tá diferentinho agora, né? Agora mudou o cabelo, realmente tá diferente, né? Mas, inclusive, ontem, né, a gente viu ali naquele momento onde ele foi questionado sobre o motivo de ter votado justamente no Bruno, que foi eliminado. E ele falou e não disse nada, né? Se enrolou todo, não conseguiu explicar e acabou continuando. Pode entrar na mira para ser o próximo eliminado também. Lembrando que os donos da casa definidos após essa prova que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, tem que entrar num acordo para escolher uma pessoa, né, para ser a escolhida ali dos dois para ir para a zona de risco. E tem a votação privada, aquela votação ali onde eles fazem escondidinho para os dois para ir de risco também. O Breno, ele pode estar com um dele na reta. Com certeza. A gente teve uma falhinha no áudio, mas deu pra entender o que você falou. Ele pode estar como dele na reta mesmo, porém o Caio, ele também não é muito querido por uma galera lá dentro da mansão, né? E isso é um fato. Então pode ser que ele seja um dos mais votados. É que aquilo também, a gente tá falando assim, o Caio ele é muito querido por uma boa parte do público, pelo que a gente consegue ver ali, né? Por mais que ele não esteja se jogando tanto assim, né? Mas ele tem esse queridismo, o queridômetro dele é bom. Agora o Breno, eu acho o Breno meio confuso, assim, o Breno, o Rambo, o Hideo, a Tati Pink. Eu coloco o Cell nesse meio também, porque o Cell tem um público que gosta dele, mas ao meu ver, o Cell ele não participa do jogo, ele é muito apagado. A Dona Geni também, por mais que ela tenha uns posicionamentos... Joga pedra na Geni. Alguns posicionamentos ali, às vezes... Ela é muito chata. Assim, cara, e é aquela chata que não rende, né? É igual a Nádia, né? É a chata que não rende, não tem o enredo, não consegue fazer com que o público compre aquela briga, muitas vezes. Eu acho que a Dona Geni já tá fazendo hora extra. O Breno, eu acho que ele tem mais chance de ir pra zona de risco, porque o Caio acabou de voltar de uma zona de risco. Não que isso impeça muita coisa, porque o Fernando foi, né, em 2 seguidas e votou em 2 seguidas, mas eu acho que até podem evitar votar no Fernando, porque ele votou de 2 zonas de risco seguidas. Pode ser. E ontem, Daniel, só para eu trazer essa informação, a gente viu a proximidade da Lisiane com o Fernando, onde a Lisiane pede pro Fernando para ele repensar as coisas antes de dizer, porque ele passava dos limites muitas vezes, e a gente viu isso ao vivo na semana passada, né? Naquela eliminação da Kátia, onde ele achou que ele já estava eliminado, e ele começou a falar um monte de coisa, xingar o povo e tudo mais, e teve que sustentar ali esse personagem. Agora, se ele vai continuar dessa mesma forma ou se ele vai ouvir a Lisiane, aí realmente fica difícil de entender o que ele vai fazer, qual que vai ser o próximo passo, já que ele voltou 2 vezes de 2 zonas de risco seguidas, né? Com esse mesmo comportamento explosivo, um comportamento chato pra cacete, controverso pra caramba, é muito negativo pra ele esse comportamento, mas pro nosso entretenimento eu acho maravilhoso. Eu também acho. Olha, eu queria trazer aqui os comentários. Dá pra botar na tela, diretor? Não dá.
Mas eu vou ler aqui os comentários aqui. Maria Madalena, obrigado pela participação. Um beijo pra você. Ela falou a Record que tirou o Bruno. Palhaçada, não gostei. Também achei uma palhaçada. Eu não duvido viu, de nada mais, viu? Eu não duvido de mais nada. Agora, palhaçada com palhaço, eu acho que é chumbo trocado, né? É. A Elizabeth... eu acho que se o Bruno continuasse vestido de palhaço, igual o Rambo. O Rambo, ele não abandonou, né, a vestimenta dele. Se o Bruno Palhaço continuasse vestido de palhaço, geral ia continuar votando nele. Tenho certeza que o fã-clube do Patati Patatá ia, com força, votar pra ele continuar no jogo. Mas como não teve, né? Não teve. Mas uma coisa não impede, né? A Record talvez fazer um programa infantil, né, com o Bruno Palhaço. Pode ser uma possibilidade, ó. A Elizabeth Rodrigues comentou aqui, ó. Esse Bruno é ridículo. Vem pra ser votado... Eu não consegui ler ali o que tá escrito. Que vai pra rua. Tem no meu chat tem um coração aqui na frente, eu não consegui ler. Mas obrigado pelo comentário, obrigado pela participação. E fazer o convite também, né, Ítalo, pro pessoal de casa que tá chegando agora e não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha, que é muito importante. Você ajuda também aqui o nosso canal a crescer. E nós batemos uma meta, mas já a gente fala sobre isso, tá? Maravilha. Então, temos aí, então, Caio puxando o Breno para ser o dono da mansão. Eu acho que pode rolar o Caio ser o mais votado, dependendo das alianças com quem ele vai fazer. E aí pode ter sido um tiro no pé. E Daniel, pode ser que a gente veja mais uma vez aquela situação onde os dois donos vão pra zona de risco. Porque a tática kamikaze, né? Sim. Eu acho que a gente dá até pra nomear como a tática kamikaze, porque a pessoa se coloca na zona de risco pra tentar eliminar um rival, né? E tentar a sorte. A Lisiane tentou isso e deu muito certo pra ela. Ela eliminou a Edilane, que era a grande rival dela no jogo. Não sabemos se será feito dessa forma entre eles dois, mas... eu acredito que o Breno vai acabar dando o braço a torcer, sim. Eu acho que vão chegar num acordo, mas essa chance está sempre na mesa, né? Eles podem praticar essa tática kamikaze e tentar contar com a sorte na hora da prova da virada para se salvar aí e acabar deixando o rival ir para a zona de risco, né? Não, abandonando assim a opção de voto da galera de casa, de dentro da mansão, no caso, né? A galera de casa vota para eliminar, mas eu acho que o Breno, no momento, tem muito mais chance de tanto ir para a zona de risco, quanto sair bem mais do que o Caio, porque o Caio acabou de voltar, né, da votação do público, o público manteve ele. Eu acho que ele foi o mais votado pelo público para continuar no jogo. Eu também acho. Né? Então, assim, eu acho que mesmo se for para a zona de risco, o Caio tá salvo. E também tem aquela coisa da gente ver nas enquetes, né? A maioria das enquetes estavam mostrando a maioria dos votos para o Caio mesmo, né? Então, mas é aquilo que eu falei, eu acho que ainda o Caio pode ser mais votado pela pessoal da mansão, dependendo das alianças que ele fizer ali dentro. Por que que eu falo isso? Porque nos bastidores, Lisiane Gutierrez, ela se movimenta, ela movimenta as pessoas. E tem um outro ponto. A Lisiane, ela era, né, a arqui-inimiga do Bruno, que era amigo do Caio, né? Inclusive, no ao vivo, na votação, na verdade... Foi na votação? Foi na votação. Rolou uma lavação de roupa suja ali, onde, ao vivo mesmo, a Lisiane falando que o Caio tava querendo mandar nela, ou melhor, falando que o Bruno tava querendo mandar nela, e o Bruno falou, mas eu que tenho que ir lá limpar, porque você limpa tudo mal feito. Chamou de preguiçosa. Chamou de preguiçosa e patricinha. E assim, a Lisiane, ela não joga muito no sentido de aparecer, mas ela faz umas articulações ali nos bastidores também. Então é importante que eles fiquem bem atentos a isso. Mas em quesito jogo, o Caio ela tem até aparecido mais, hein, Daniel? Tô sentindo que nas últimas semanas ela tá... nessa última semana eu acho que ela tá se esforçando um pouquinho mais pra aparecer, porque ela percebeu, né? Eu acho que meter aquela de que ela preferia ser planta do que ficar, né, ali... sem brigar, né? Ela falou, prefiro ser planta do que brigar com todo mundo. Eu acho que ela percebeu que isso não pegou bem pra imagem dela. Com certeza. Eu não considero tanto a Lisiane planta. Tem outras pessoas que eu vejo que não estão participando. Tanto você citou o Rambo, tem a Tati Pink, tem a Anne, que assim, ela tem uns posicionamentos, mas ao meu ver ela tá mais apagada. Tem o próprio Cell, que também tem os seus posicionamentos, mas eu acho ele muito apagado. Tem que ter confronto, tem que ter conflito. Porque a gente sabe que esse reality show e qualquer outro reality show, a pessoa realmente só aparece quando tem conflito. Não dá pra ficar ganhando pelas beiradas, não. É verdade. Com certeza. Olha, Elizabeth Rodrigues comentou aqui. Boa tarde, queridos. Quis dizer que ele é chato e sai. Ontem ele foi forçado
demais. Caio é inteligente, carismático e joga bem. Eu acho isso também. Ô, Elizabeth, obrigado pela participação. Tem uma galera que não gosta do Caio, mas eu acho que ele é carismático. Eu acho que ele tem uns posicionamentos bacanas ali dentro do jogo. O Bruno, o jogo dele às vezes me cansava um pouquinho, mas ele se posicionava. Também acho. Eu acho isso legal. O Bruno se posicionava muito bem, tanto que foi isso que me assustou na eliminação dele, Sim. né? Porque mesmo estando na zona de risco, ele não abaixou a cabeça, ele continuou sendo combativo, não tanto quanto o Fernando, que a gente sabe, que eu sempre falo que o Fernando é um jogador controverso, gosto de ver a participação dele, mas ele passa do ponto muitas vezes. Isso é muito negativo para a imagem dele, não é à toa que tem muita gente que comenta aqui e que fala que o Fernando tem que sair porque ele é muito agressivo e tudo mais. E já o Breno, né? Bom, né? Ele tem aquela treta com a dona Geni e sempre que ele pode, ele volta para aquele assunto de que ela chamou ele de agressor, né? Abusador, sei lá o quê. Então, assim, ele sempre bate na mesma tecla. Tá, assim, todo mundo fazendo a mesma faculdade da Nádia, né? Em busca de um enredo. Você tá me humilhando? É sempre a mesma coisa, realmente. Mas isso do Breno, acho que já cansou tanto que é a mesma coisa desde o começo da primeira semana. A gente tá na 6ª eliminação, se eu não me engano, e mesmo assim fica aquela... Então acho que assim, é chato. Entre o Caio e o Breno, obviamente eu prefiro a eliminação do Breno. Tem até um comentário aqui, ó, do Pedro Tavares, obrigado pela participação. Ele comenta: acho que o Breno vai tentar se salvar pela virada. Lizzie também é inimiga do Caio, né? E aí ele menciona também as plantas: Anne, Cel, Rideu, Rambo, Tati e Felipe. O Felipe, gente, acho que se levar a foto dele na rua, o povo nem sabe quem é. Não, pelo amor de Deus, se levar a foto de todo mundo aí, eu acho que a maioria ninguém vai saber. Acho que a galera só vai reconhecer mesmo o Caio, o Haddad. A Lizzie, talvez, por conta da Fazenda? Não sei exatamente. Mas eu queria só comentar, achei que a gente já estourou até o tempo, mas sobre o Haddad, eu acho que é um participante que tem vontade de jogar. Goste dele ou não, não dá pra negar que ele tem vontade de jogar. É verdade. Né? Ele, assim como o Fernando, ele é controverso, eu acho que ele é até mais comedido que o Fernando. O Fernando, ele passa muito do limite, muitas vezes. Mas tanto que os dois são até aliados, né? Mas a participação do Haddad eu acho assim essencial pro programa, porque ele chama as plantas pro jogo. Antagonista, né? Antagonista, exatamente. Não tem medo de ficar mal falado. E eu acho que, assim, tá faltando participante assim no reality show que chama a responsabilidade pra si, que mostra o jogo e fala, vamos jogar. Ele falou isso pro Ideu, ele falou isso pro Rambo, né? E ele também, assim, bate boca sempre que tem oportunidade. Eu acho muito bom os posicionamentos do Haddad, mas é aquilo, eu não tô torcendo pra ninguém, tô torcendo pelo entretenimento, tá? A gente quer o barraco, né? A gente quer realmente a treta acontecendo ali, então vamos seguindo acompanhando. E você de casa que tá chegando agora, acompanhando o nosso canal pela Grande Conquista, tem uma galera. Sabia, Ítalo, que mais de 70% da galera que assiste a gente todo dia não tá inscrita ainda?